Olá, meu irmão, olá, minha irmã, seja bem-vindo a mais um áudio da família Evangelizar é Nossa Missão. Aqui quem fala com vocês é o seminarista Hudson, da Diocese de Guaxupé, Minas Gerais. Para a gente poder refletir a palavra de hoje, a mensagem bíblica que Deus coloca no nosso coração, vamos pedir as forças e as luzes do Espírito Santo sobre nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Divino Espírito, iluminai as nossas mentes, iluminai os nossos lábios e também os nossos olhos, para que vendo e lendo a palavra de Deus, possamos nós proclamá-la a todas as pessoas. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Hoje o nosso Evangelho está em Mateus 19, de 13 a 15. Mateus 19, de 13 a 15. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, levaram crianças a Jesus para que impusesse as mãos sobre elas e fizesse uma oração. Os discípulos, porém, as repreendiam. Então Jesus disse: Deixai as crianças, e não as proibais de virem a mim, porque delas é o reino dos céus. E depois de impor as mãos sobre elas, Jesus partiu dali. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, neste sábado, nós somos convidados a refletir sobre uma palavra que Mateus coloca para nós de modo muito singelo, muito simples, mas com uma mensagem muito grande. Antigamente, na época de Jesus, as mulheres e as crianças não tinham vez na sociedade. Eram colocadas de lado, eram tratadas como pessoas de segunda categoria, ou um apêndice do homem. O homem era o centro de toda a sociedade. Então a mulher e a criança, que não podiam produzir, eles eram apenas coadjuvantes na sociedade. E Jesus, que vem para pregar o amor, vem para pregar a boa nova e a inclusão, quer fazer a diferença. E aí ele vai ensinar a todos aqueles que estavam à sua volta. É curioso a gente observar que eles queriam levar as crianças para receber a bênção de Jesus, mas quem proíbe são os discípulos, são aqueles que deveriam levá-los, que deveriam motivar. Isso para nos dizer justamente sobre essa caminhada que os discípulos tinham, que os discípulos também estavam sendo formados para começar depois a igreja de Jesus. Então, quando acontece uma atitude dessa, é como se o evangelista estivesse falando para nós também da oportunidade de Jesus ensinar esses discípulos que estavam na caminhada para poder servir depois o Mestre. Eles estavam aprendendo na prática o que seria de fato viver o Evangelho de Jesus Cristo. E aí Jesus faz o ensinamento para que deixe as crianças chegarem até Ele. Para receber a bênção dele, ou seja, a bênção de Jesus, deve chegar a todas as pessoas, não somente naquelas que a sociedade achava que merecia mais, por exemplo, os homens, ou os ricos, ou as autoridades, mas essa bênção deve chegar a todas as pessoas, também às mulheres, às crianças, aos mais necessitados e àqueles que não eram de dentro da lei judaica. A inclusão é o primeiro ponto que esse evangelho quer elencar para nós. Jesus veio para todas as pessoas, para os santos e principalmente também para os pecadores, para os que se convertem e para os mais fracos. E depois Jesus vai também falar que é daquela criança, daquela pequena criatura que devem vir a nossa inspiração. Mas por que Jesus pede para que nós sejamos igual às crianças? É uma coisa curiosa, mas se a gente for perceber, a criança ela tem traços que nos ensinam muito como cristãos.
Primeiro, porque a criança, ela tem dentro de si uma capacidade enorme de perdoar. Vejamos em nossas casas, onde nós temos crianças pequenas, irmãozinhos, que brincam e tudo mais. Na minha casa foi assim, tenho certeza que se você tiver um irmãozinho também, na sua casa foi assim também. Às vezes as crianças se desentendem, entram em conflito, mas logo após esquecem, porque a alegria delas é estar junto, a alegria delas é brincar. Aí o primeiro ponto que nós podemos elencar do espelhar-se nas crianças. Depois, a alegria. A criança, quando ela vive no meio tranquilo, às vezes nem tão tranquilo, ela carrega dentro de si um brilho que faz com que todo o ambiente fique diferente. Onde tem uma criança, é muito comum nós termos muitas brincadeiras, muitos momentos alegres, onde a criança vai querer se expor, vai querer mostrar a todos aquilo que ela tem dentro de si. A espontaneidade, a alegria da criança também nos ensina a sermos cristãos felizes, pessoas felizes. E outro ponto que nós podemos elencar disso tudo é a questão do fascínio da criança. A criança, ela é curiosa por si só, ela procura cada vez mais conhecer, principalmente as crianças que estão naquela fase do porquê. Tudo elas questionam, tudo elas se interessam, querem saber o porquê. E, assim como as crianças buscam as respostas, nós também somos convidados a buscar as nossas respostas em Deus. Nós que já temos uma maturidade cristã, devemos encontrar em Jesus as respostas para a nossa vida. Hoje nós também somos chamados a rezar pelas nossas crianças, por aquelas crianças que sofrem pela ausência do pai ou da mãe, pelas crianças que sofrem por não ter, às vezes, algo para comer, e também por aquelas crianças que crescem nas nossas igrejas, nos nossos templos, para que sejam futuros cristãos fiéis, pois o futuro da igreja está nas nossas crianças. Que nós possamos, com esse evangelho de hoje, assim como Jesus, acolher as crianças nas nossas comunidades, nos nossos momentos de oração, porque delas é o reino dos céus. É elas que irão continuar a nossa igreja. E diante desse ensinamento de Jesus, possamos nós também darmos esta especial atenção às nossas crianças dentro de casa. Nós, os pais, aquelas pessoas que estão perto das crianças, são os primeiros catequistas dessas crianças. Vão depender de nós, pessoas cristãos que já tiveram uma experiência com Cristo, a ensinar essas crianças os primeiros passos na fé. Ó Deus Todo-Poderoso, olhai por cada um de nós e auxiliai-nos a termos esse coração de criança, a termos um coração dócil para poder cada vez mais fazer a experiência com o Senhor. E ganhando a sua bênção, nós possamos fazer com que todas as pessoas sintam a alegria de um coração que fez a experiência com Jesus. Por Cristo nosso Senhor. Amém.